Em um laboratório, foi realizado um experimento de oxidação de uma mistura de álcoois na presença de dicromato de potássio e ácido sulfúrico. A tabela abaixo apresenta os álcoois presentes na mistura. Então nós temos aí a listagem e a quantidade em mol. E aí a gente pede o seguinte, olha, em relação à mistura, nomeie a isomeria plana que ocorre entre os álcoois de cadeia carbônica normal. Galera, o que é uma cadeia carbônica normal? É aquela que não tem o que? Ramificação. Então, nesse cenário, a gente vê que o terceiro e o quarto álcool aqui nomeado apresenta o grupo metil, que é uma ramificação. Então, a gente não pode utilizar esses dois que eu marquei em vermelho como parâmetro para poder nomear o tipo de isomeria plana que vai ocorrer, nesse caso, entre o propan-1-ol e o propan-2-ol. Então, vamos representar aqui a estrutura, né, para poder aproveitar o vídeo, né, e fazer uma revisão. Então, prop seriam 3 carbonos, apenas ligações simples, e no carbono de número 1 eu tenho a hidroxila alcoólica, enquanto o segundo aqui, né, que é o propan-2-ol, eu tenho 3 carbonos, mas a hidroxila alcoólica estaria no carbono de número 2. Então aqui, ó, posição 1 e aqui a hidroxila na posição 2, né? Então a gente tem um caso de isomeria plana do tipo isomeria plana de posição, tá? Então esse é o tipo de isomeria plana que vai ocorrer entre os álcoois de cadeia normal, que no caso é o propan-1-ol e o propan-2-ol, tá? Bom, então feita a primeira aí, a segunda é o seguinte, olha, considerando apenas os componentes orgânicos, calcule a fração molar de álcoois presente após a oxidação total. Para a gente poder resolver isso, a gente precisa lembrar o seguinte, olha, se eu tiver um álcool primário, a oxidação total vai gerar o que? Vai gerar ácido carboxílico no final da reação. Caso eu tenha um álcool do tipo secundário, o que eu vou produzir? Eu vou produzir cetona. E aí, se o meu álcool for do tipo terciário, o que eu vou ter? Absolutamente nada. Não vai reagir, tá? E aí tem um detalhe que é o seguinte, caso o meu álcool primário seja especificamente o metanol, o que eu vou ter? Lá no final do processo eu vou ter dióxido de carbono e água sendo formado nesse processo de oxidação total, tá bom? É só um detalhezinho aqui para a gente poder relembrar, porém, nessa questão eu não estou trabalhando aqui com metanol, então por isso que eu coloquei em azul aqui, que eu vou apagar para a gente poder não poluir muito aqui a resolução, tá? Então, feita essa revisãozinha aqui, vamos lá. O propan-1-ol, ele seria um álcool primário, secundário ou terciário. Então, o propan-1-ol, ele é classificado como um álcool do tipo primário. Por que ele é um álcool do tipo primário? Porque o carbono que a hidroxila está ligado é um carbono primário. Então, ele é considerado um álcool primário. Porém, o propan-2-ol, inclusive vou até apagar aqui a tabela periódica, a gente não vai precisar usar ela agora, né? Então, o propan-2-ol já aqui seria um exemplo de álcool secundário, tá? Então, a gente vai ter justamente um álcool secundário porque esse carbono que a hidroxila está ligada é um carbono que é do tipo secundário, tá? Aí depois a gente tem o metilpropan-1-ol. Então, vamos por parte, ó. Propan-1-ol, você já sabe que é esse cara aqui. E aí, se eu tenho o grupo metil, só pode estar no carbono de número 2, tá? Porque se tiver no carbono de número 1 aqui, aí eu teria... Aí deixa eu apagar aqui só para você entender qual é, ó. Se eu boto o grupo metil no carbono de número 1, aqui eu passo a ter o butan-2-ol, que não é o que a gente está trabalhando, tá? Então, aquele grupo metil só pode estar no carbono de número 2 aqui. Então, nesse caso, eu tenho novamente um álcool primário. É um caso de álcool ramificado, mas é um álcool primário porque o carbono que a hidroxila está ligado diretamente é um carbono primário. E aí, no caso, o metilpropan-2-ol, a diferença dele vai ser, apagar aqui mais um pedacinho, então a diferença para o metilpropan-2-ol é que aqui eu vou ter um exemplo de álcool terciário. Show? Então a gente acabou de fazer a análise aqui, né, de todo mundo, né, se é um álcool primário, secundário ou terciário. E aí o que a gente vê? A gente vê o seguinte, olha, a pergunta é, eu quero calcular a fração em mols dos álcoois que estão presentes após a oxidação total. O que a UERJ está querendo virar para você que está acompanhando o vídeo e está querendo que você faça o seguinte, olha, após a oxidação total, qual é a fração do que não reagiu? Ou seja, o que eu tenho de fração de álcool terciário ali? Porque o único que não vai reagir é o álcool terciário, sacou? Então o esquema todo é o seguinte, olha, eu quero a fração molar. Então quantos eu tenho? Ó, eu tenho 3 com mais
2, 5, com mais 1, 6, com mais 4, 10. Então, o meu total, em termos de fração, seria 10 mols. E como eu tenho 4, né, esse daqui é o único, metilpropan-2-ol, é o único que é terciário, então eu tenho 4 para 10. Então, entenda, 4 seria o que não reagiu e 10 é o número de mols total. 4 dividido por 10 vai ser igual a 0,4. Então, essa daqui vem ser a fração molar, beleza? Então, acabamos aí de fazer justamente o cálculo da fração molar. E lembrando, para essa questão aqui, até o momento, o candidato ele precisaria ter esse tipo de noção aqui, que o álcool primário vai reagir e no final do processo de oxidação total, a gente vai ter como resultado um ácido carboxílico. Já o álcool secundário, a oxidação vai gerar cetona e álcool terciário não vai reagir, tá bom? Então vamos lá, agora que a gente já fez a segunda perguntinha, né, que era o cálculo, aí ele pede assim, olha, escreva ainda as fórmulas estruturais dos ácidos carboxílicos formados. Lembra daqui, ó, somente álcool primário vai gerar ácido carboxílico. Então, esse camarada aqui, que é o propan-1-ol, que é um álcool primário, qual vai ser a resposta do ácido carboxílico? Então, ele só quer a fórmula estrutural, ele não quer a reação orgânica toda, então bastaria você pegar nesse carbono que tem a hidroxila e colocar a carboxila. Então, essa daqui seria a primeira resposta. A questão não pediu a nomenclatura, né, desse ácido carboxílico, mas seria aqui o ácido propanóico. O propan-2-ol vai produzir cetona. Aí é que tá. Se a questão pedisse, né, qual seria a cetona formada, seria a propanona, seria essa estrutura aqui, mas isso aqui você não vai dar como resposta. E o outro ácido carboxílico, né, que no caso seria o metilpropanol, você ia dar isso daqui como resposta. Mais uma vez, no carbono que tem a hidroxila, você vai substituir pela carboxila, tá? Então, essa e essa outra estrutura aqui seriam justamente as respostas que você ia dar para poder encerrar aqui essa questão de número meia dúzia, beleza? Então é isso, galera. Questão aí, meia dúzia finalizada.